O Convair B-36 era um bombardeiro estratégico dos Estados Unidos que serviu nos anos 50. Ele se tornou o principal pilar da dissuasão nuclear dos Estados Unidos contra a União Soviética no início da Guerra Fria. E com um alcance incrível de 16 mil quilômetros, era o único avião da época capaz de lançar qualquer uma das armas nucleares do arsenal americano sem reabastecer em voo. Bem-vindos a mais um vídeo da Aeropédia do Mundo da Aviação. Antes da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, já havia começado o desenvolvimento de um bombardeiro, que caso a Grã-Bretanha fosse invadida pelos alemães, os bombardeiros americanos teriam que chegar à Europa, algo impossível para os aviões da época. À medida que a Guerra do Pacífico avançava, a Força Aérea dos Estados Unidos precisava cada vez mais de um bombardeiro capaz de chegar ao Japão a partir de suas bases no Havaí. E a Convair foi encarregada de fabricar 100 aviões B-36, antes mesmo de que os dois protótipos que se pretendia testar estivessem prontos. A primeira entrega estava prevista para agosto de 1945, mas o primeiro voo foi em 8 de agosto de 1946. Quando a Segunda Guerra Mundial já havia terminado, com o início da Guerra Fria e o teste das primeiras bombas atômicas soviéticas em 1949, os planejadores militares americanos procuraram bombardeiros capazes de lançar a grande bomba atômica pesada de primeira geração. O B-36 foi o único avião americano com o alcance e a capacidade de carga para transportar tais bombas, desde aeródromos em solo americano até os alvos na União Soviética. Poderia-se pensar que o B-36 estava obsoleto desde o início, já que era movido por motores a pistão. No entanto, seu rival a jato, o Boeing P-40 e 7 Stratojet, não entrou em operação plena. Até 1953, não tinha alcance para chegar à União Soviética sem reabastecer e não podia carregar a grande bomba de hidrogênio. Os mísseis balísticos intercontinentais só se tornaram suficientemente confiáveis no início da década de 60. Também, até que o Boeing B-52 Stratofortress entrou em operação em 55. O B-36 foi o único bombardeiro verdadeiramente intercontinental. Manteve-se como o principal veículo de lançamento de armas nucleares do Comando Aéreo Estratégico, Comando Aéreo Estratégico. O BE-36 era lento e não podia reabastecer no ar, mas conseguia voar. Missões para alvos distantes a mais de 5.500 km, com carga total de bombas e autonomia de até 40 horas de voo. Além disso, tinha uma altitude de cruzeiro incrível para um avião movido a pistão. Isso era possível graças à sua enorme área de asa e seus 6 motores de 28 cilindros, o que tornava obsoleta grande parte das armas antiaéreas da época. O primeiro avião de série, o único XB-36, também o único com cabine nivelada. Além da fuselagem em forma de bulbo, ele possuía um curioso design de trem de pouso. Era um trem de pouso triciclo, mas com enormes rodas individuais que causaram muitos problemas, principalmente de pressão no solo. Após vários testes de voo, a Força Aérea ordenou que fosse redesenhado para um trem principal com 4 rodas, o que aumentou o peso da aeronave. Tratava-se de um projeto de bombardeiro intercontinental. Tinha um peso máximo de decolagem de 186 toneladas e um raio de combate de 6.413 quilômetros, com os tanques de combustível internos. Sua velocidade máxima era de 700 km por hora e dispunha de 4 compartimentos de bombas para transportar até 39 toneladas de armamento. Isso era 10 vezes mais do que a carga que o cavalo de batalha da Segunda Guerra Mundial, o Boeing B-17 Fortaleza Voadora, podia transportar,
até mais do que o peso bruto total do B-17. O armamento defensivo consistia em 6 torres de armas retráteis controladas à distância e torres fixas na cauda e no nariz. Cada torre estava equipada com 2 canhões de 20 mm, totalizando 16. As asas do B-36 eram muito grandes, mesmo em comparação com aviões atuais, superando, por exemplo, as do C-5 Galaxy. E permitiram que o B-36 carregasse combustível suficiente para voar as longas missões previstas sem reabastecer. Era 2/3 mais longo do que o superbombardeiro anterior, o B-29. A espessura máxima da asa, medida perpendicularmente à corda, era de 2,30 m e continha um espaço de acesso que permitia chegar até os motores por dentro. O sistema de propulsão do B-36 era único, com 6 motores radiais. Clayton Windnit R, 4.360 Watt Major de 28 cilindros montados em uma configuração de empuxo que é bastante incomum. Em vez do design convencional de 4 motores e hélices tratoras de outros bombardeiros pesados, cada motor acionava uma hélice de 3 pás, com 5,8 metros de diâmetro. Embora os primeiros P-36 exigissem longas distâncias de decolagem, essa situação melhorou com as versões posteriores. Em 1954, as torres e outros equipamentos não essenciais foram removidos, o que resultou em uma configuração mais leve. O que permitiu a este avião alcançar incríveis 50 mil pés ou 15 mil metros de altitude para um avião com motor a pistão. Obrigado. O que está acontecendo? Com as versões B-36D, a Convair adicionou um par de motores a jato General Electric J40 e 7 suspensos perto da ponta de cada asa. Esses também foram adotados nos B-36B existentes. Consequentemente, o B-36 foi configurado para ter 10 motores, 6 motores radiais de hélice e 4 motores a jato. O que levou ao slogan 6 girando e 4 queimando, que soa melhor em inglês, 6 turning and 4 burning. Os jetpods melhoraram enormemente o desempenho na decolagem e a velocidade sobre o alvo. Em um voo de cruzeiro normal, os motores a jato eram desligados para economizar combustível, e quando esses motores eram desligados, persianas se fechavam para reduzir a resistência do ar. A grande área da asa e a opção de partida. Os 4 motores a jato, que complementam os motores a pistão nas versões posteriores, deram ao BE-36-1 ampla margem entre a velocidade de stall e a velocidade máxima. Este avião tinha uma tripulação de 15 pessoas, igual ao B-29 e ao B-50. Tinha cabine de voo pressurizada e o compartimento da tripulação estava conectado com o compartimento traseiro, por um túnel pressurizado atravessando o compartimento de bombas. No B-36, o movimento através do túnel era feito em um carrinho com rodas puxado por uma corda. O compartimento traseiro tinha 6 beliches ou camas e uma cozinha, e também dava acesso à torre de cauda. Essa aeronave era ideal para missões de reconhecimento. Sua grande altitude de cruzeiro dificultava a interceptação por outros aviões de combate da época. A primeira versão de reconhecimento foi o RB-36D,
antes da chegada do Lockheed U-2, no final da década de 50. O avião de reconhecimento RB-36 foi o principal meio de reconhecimento sobre território hostil, voando sobre a China, onde os MiGs fornecidos pelos soviéticos não conseguiam alcançá-los. Operou com a USAV de 1949 até 59, quando foram substituídos pelo Boeing B-52 Stratofortress, de propulsão a jato. A partir de 55, foi construída uma nova versão, com asas em flecha e motores a turbina, com maior velocidade e alcance para sua substituição programada. O Convair IB-60, mas nunca foi produzido em série, estava 70% concluído. Semelhante ao B-36, apenas 2 protótipos foram construídos, mas não foram concorrentes do B-52. Alguns B-36 foram usados em uma grande variedade de experimentos. O mais estranho, sem dúvida, foi o NB-36. Um reator nuclear voador. Este tinha um reator nuclear operacional e foi colocado no compartimento de bombas dianteiro do avião. Tinha um escudo de chumbo de 4 toneladas que foi colocado na parte frontal do compartimento de bombas e a tripulação estava trancada em uma cápsula de chumbo. O reator nuclear, embora operacional, não era usado para impulsionar o avião, mas sim para realizar estudos de métodos de proteção contra radiações e os efeitos delas sobre a fuselagem, os equipamentos e a tripulação. E isso era feito para uma possível construção futura de um avião com propulsão nuclear. O B-36 nunca foi testado em combate e, embora gigantesco, pesado e, de certa forma, ultrapassado. Ele foi o eixo da dissuasão nuclear dos Estados Unidos e da Europa contra a União Soviética. Até que os bombardeiros a jato com alcance suficiente puderam ser introduzidos. Espero que tenham gostado. Sou Marcos e esta é a Aeropedia do Mundo da Aviação.